Olá, pessoal! É pouco provável que vocês discordem que os humanos são as criaturas mais poderosas deste planeta. Afinal, nós aprendemos como criar fontes alternativas de energia, inventamos a internet, construímos robôs de alta tecnologia e fomos ao espaço muitas vezes. No entanto, há algo com o qual a capacidade humana não pode ser comparada. Estamos falando da natureza, é claro. Ela é superior a todos. Ao contrário de nós, ela não pode ser extinta nem com o tempo, nem por uma epidemia. Ela estava no planeta muito antes da nossa aparição e permanecerá mesmo depois que a humanidade desapareça da face da Terra. E todos os dias, embora imperceptivelmente, ela vence os humanos. E hoje você vai entender como. Vamos lá! Para começar, mostraremos esta bicicleta que não conseguiu lutar com a natureza e foi engolida, ao que tudo indica no início do século passado. Temos certeza de que ao olhar esta imagem, várias perguntas surgem na sua cabeça. Quem a deixou na floresta? E por que ela está num lugar tão alto, a quase 2 metros do chão? Tire still spins. E por último, como diabos uma bicicleta ficou presa no tronco de uma árvore? Ninguém pode dar uma resposta exata para a última pergunta. De qualquer forma, a bicicleta se tornou uma atração local. Ela está localizada nos Estados Unidos, no estado de Washington, na ilha de Vashon, perto de Seattle. Tanto os turistas quanto os fãs de bicicleta vêm até aqui para fazer algumas fotos originais. Os habitantes locais dizem que a bicicleta foi abandonada aqui por volta dos anos 50. Naquela época, a árvore era mais jovem e, é claro, menor. Os anos se passaram, o tronco ficou mais grosso e mais forte, até que acabou levantando a bicicleta do solo. Como você pode ver, a árvore é absolutamente saudável. A bicicleta não foi um obstáculo para o seu crescimento. Há muito tempo, em uma província chamada Fujian, no leste da China, havia uma fábrica de açúcar. No entanto, em algum momento as pessoas abandonaram este lugar. Naquela época, ninguém teria sequer pensado que o local seria dominado pela natureza. Hoje em dia, na nossa opinião, esta é uma das fábricas abandonadas mais incomuns do mundo. Tudo isso porque dentro de suas chaminés de 30 metros, banianos brotam e crescem em direção à luz. Obviamente, ninguém os colocou ali de propósito. Isso seria simplesmente impossível. A versão mais plausível é a seguinte: alguns pássaros voaram por cima das chaminés e acidentalmente deixaram cair várias sementes ali. Depois disso, o trabalho mais difícil já estava feito. É incrível como as árvores podem crescer literalmente em qualquer lugar. Para dar uma olhada com seus próprios olhos nesta incrível maravilha criada pela natureza, você vai precisar de uma roupa de mergulho especial, uma máscara e um cilindro de ar comprimido. Isso porque o Grunner Sea é um lago que esconde todo um mundo subaquático em suas profundezas. No entanto, não é o mundo aquático ao qual estamos acostumados. Aqui não tem algas, corais ou peixes. Nas águas verdes do lago, gramados e até bancos. Este lugar incomum está localizado na Áustria, no município de Tragoes. O lago é cercado por montanhas e florestas em todos os lados. Ele recebeu esse nome devido à cor da água aqui, que é verde esmeralda. Toda essa água cristalina é, na verdade, neve derretida da montanha. No inverno, o lago é raso e tem uma profundidade de apenas 1 ou 2 metros. Nessa estação, as pessoas usam a área como um parque. No entanto, assim que as temperaturas sobem, o lago enche e chega a ficar com 10 metros de profundidade, e o parque fica completamente submerso. Temos certeza de que essa é a paisagem mais incomum que você viu nos últimos tempos. Dá só uma olhada nessa árvore. A placa pregada no seu tronco diz Chandelier Tree. Esta árvore está localizada nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Nas proximidades da pequena cidade de Leggett, cresce um grande número de lendárias sequoias. Estas plantas incríveis vivem por milhares de anos, têm vários metros de diâmetro e atingem quase centenas de metros de altura. A Chandelier Tree é uma dessas sequoias. Na década de 30, um túnel foi cortado no meio do seu tronco porque as pessoas não tinham por onde transitar. Hoje em dia, este lugar se transformou em um ponto turístico e milhares de pessoas vêm aqui tirar fotos da árvore. No entanto, o mais incomum em tudo isso é que a árvore está viva. Parece que ela nem se importa com o fato de pessoas e carros passarem em seu interior ou com o enorme buraco que foi feito nela. Uma casa na praia é algo com que praticamente todo mundo sonha ter um dia. Imaginem só que espetacular! Os sons das ondas, o ar fresco, os cantos das aves marinhas, uma vista incrível da janela e dezenas de quilos de gelo grudados a todas as superfícies externas da casa.
Desculpe estragar a imagem perfeita, mas a vida à beira-mar pode ser assim. Periodicamente, perto da água, ocorrem rajadas de vento muito fortes. Elas são poderosas o suficiente para criar ondas enormes, capazes de cobrir tudo ao seu redor. Se isso acontecer no inverno, quando as temperaturas estão extremamente baixas, as pessoas terão a chance de descobrir um raro fenômeno. O ar pode ficar tão frio a ponto de fazer a água congelar instantaneamente, sem que ela tenha tempo de voltar para o lago. Este fenômeno não é incomum, mas demonstra bem o quão perigosa e inconveniente a natureza pode ser. As casas mostradas nas imagens estão localizadas no estado de Nova York, às margens do lago Ontário, perto de Rochester. O incidente ocorreu em 2017. O carro azarado congelou em outro lugar, perto do lago Erie, também no estado de Nova York. Geralmente, quando as coisas são trazidas para uma casa de penhores, as pessoas que trabalham lá sabem muito bem o quanto elas valem. No entanto, o que você vê na tela agora é uma exceção, porque se trata de algo único. Esta é uma pistola que, de algum jeito, ficou presa em uma árvore. Como determinar o preço de uma coisa se não existe outra igual a ela no mundo inteiro? É uma boa pergunta, mas certamente não é a única. Você provavelmente está muito interessado em saber como uma arma foi parar em uma árvore. Na verdade, nós também estamos interessados, mas esta é uma história que infelizmente nunca conheceremos. Então, vamos contar o que sabemos. Esta é uma pistola Remington, produzida entre 1862 e 1875. Naquela época, esse modelo era um concorrente direto da famosa Colt. Esta foi talvez a arma mais popular dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. De alguma maneira incrível, essa pistola em particular foi parar em uma árvore e uma pessoa talentosa transformou-a em uma espécie de caixa. O mais curioso é que esta arma está carregada. A ponta do pincel para limpar a pistola pode ser vista saindo de dentro do cano. Ou seja, existem definitivamente mais perguntas do que respostas aqui. O New York World Mall foi construído em Bangkok por volta da década de 80. Naquela época, o prédio ficava lotado todos os dias com dezenas, centenas de pessoas e ninguém podia imaginar como tudo mudaria radicalmente em apenas 20 anos. Em 1997, o prédio foi fechado, pois a construtora não cumpriu com as normas obrigatórias. Em 1999, houve um incêndio que queimou completamente o telhado. Naturalmente, através de um buraco no teto, a água começou a entrar no prédio. Pouco tempo se passou até que a situação se transformou em um problema. Os moradores locais perceberam que a água atraía mosquitos e pernilongos. Não demorou muito e uma solução foi encontrada: encher o shopping de peixes, mais especificamente de tilápias de água doce. Aparentemente, as escadas rolantes enferrujadas e os ladrilhos que caem não foram um problema para os peixes, porque eles logo começaram a se multiplicar ativamente, enfrentando com sucesso a missão que lhes foi dada e dominando assim o shopping inteiro. Nem todos os carros que chegam ao fim de sua vida útil são enviados diretamente para a reciclagem. Os mais sortudos acabam aqui, no Old Car City, na cidade de White, na Geórgia. Aqui eles têm a honra de se transformar em uma espécie de peça de museu e se integrar à natureza ao seu redor. Não existe uma história bonita e emocionante sobre como esses carros vieram parar aqui por acidente. Muito pelo contrário, o proprietário da cidade dos carros antigos os encontrou e os trouxe especificamente para cá. No início de tudo, a área estava completamente limpa, mas Walter Dean Lewis tinha um objetivo. Ele queria ver o que aconteceria se a natureza pudesse fazer seu trabalho livremente. Hoje, o Old Car City é um dos maiores ferro-velhos do mundo. No território de cerca de 14 hectares, existem 4.500 carros. Eles começaram a ser trazidos para cá há cerca de 50 anos atrás. As ruínas do templo Tháp Prom, no Camboja, são uma prova viva de como a natureza pode ser destrutiva. A construção deste edifício monumental foi concluída em 1186. Durante séculos, este belo edifício surpreendeu as pessoas com suas estátuas incríveis e praças espaçosas. No entanto, as árvores foram crescendo. Ano após ano, elas mudaram o templo, mudaram a sua arquitetura e no final o transformaram em ruínas. Os prédios antigos ficaram presos pelas raízes das árvores, como se estivessem sendo sufocados.
Para ver com seus próprios olhos esse incrível fenômeno criado pela natureza, você precisa ir até a Ucrânia. O Túnel do Amor é um monumento natural que surgiu sozinho perto da vila de Klevan. Os arbustos e árvores se entrelaçaram naturalmente de forma a criar uma espécie de túnel ao redor das ferrovias. O mais surpreendente é que ele se estende por 4 quilômetros e, no entanto, não interfere no trânsito dos trens de carga que passam por aqui 3 vezes ao dia. As pessoas acreditam que se as pessoas que se amam fazem um desejo e atravessam o túnel, ele se torna realidade. Além disso, casais costumam plantar árvores no local como um símbolo do seu amor. Quando a guerra finalmente acaba, as batalhas ficam para trás e as canções de vitória são cantadas, só resta a memória. O tempo passa e ela também vai sendo gradualmente apagada. A única testemunha dos terríveis eventos que resta é a natureza, que mesmo décadas depois é forçada a aguentar as cicatrizes deixadas. Elas podem ser vistas nestas fotos que foram tiradas nas florestas russas: espingardas, projéteis de artilharia, pás, granadas, barris. Tudo isso é um lembrete singular dos horrores que tiveram lugar ali durante a guerra. Dezenas de anos atrás, essas árvores eram provavelmente apenas pequenas mudas, quando todos os tipos de objetos foram deixados para trás no calor da batalha que acontecia ao seu redor. Anos se passaram, as árvores cresceram, absorvendo armas e equipamentos nos seus troncos. Hoje em dia, essa calma e bela floresta é um verdadeiro monumento silencioso e é também uma exposição muito perigosa, afinal é muito fácil encontrar bombas ou granadas não explodidas por aqui. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.